Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Enquanto os presentes eletivos, senhores conselheiros A. Ricardo Pereira Cabral, Irã Coelho, Valdir Neto, Maria Serrano e Ronaldo Chadid, e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador-Geral de Contas, Dr. José do Camilo. Presente ainda a senhora auditora Patrícia Sarmento dos Santos. Em discussão, ato 22 da sessão ordinária realizada no dia 15 de outubro de 2014. Senhores que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase de julgamento dos processos regulados pela pauta. Processo sobre a relatoria do conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, os quais são relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o nobre conselheiro. Deseja relatá-los em bloco, haverá algum destaque? Em bloco, senhor presidente. A palavra ao representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, senhora auditora, senhores funcionários. São 19 os processos da relatoria do conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, cujos pareceres mantemos nessa oportunidade. São os pareceres. Com a palavra, conselheiro relator. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor chefe do Ministério Público de Contas, os processos sob a minha relatoria na pauta de hoje são os seguintes. Iniciando pelos 14 processos de prestações de contas de gestões, sendo os 12 primeiros do exercício de 2013 e os 2 últimos do exercício de 2012. Sendo eles 1729, do Fundeb de Itaquiraí, titular senhor Ricardo Fávaro Neto, 2.933, da Câmara Municipal de Batayporã, titular senhor Edmilson Aparecido da Silva, 2.965, do Fundo Municipal de Saúde de Japorã, titular senhor Vanderlei Bispo de Oliveira, 2.977, do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente de Naviraí, titular senhor Leandro Pérez de Matos, 3.327, do Fundeb de Japorã, titular senhor Vanderlei Bispo, 3.394, do Fundo Municipal de Saúde de Batayporã, titular senhor Alberto Luiz São Vesso, 3.442, do Fundeb de Bataguaçu, titular senhor Pedro Arley Caravina, 3.468, do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência de Bataguaçu, titular senhor Pedro Arley Caravina, 3.489, do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itaquiraí, titular senhor Áureo Luiz Costa, 3.723, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Deodápolis, titular senhora Maria das Dores de Oliveira Viana, 3.850, do Fundo Municipal de Investimento Social de Deodápolis, mesma titular acima nominada, 3.999, do Fundo Municipal de Assistência Social de Deodápolis, titular senhor Robson Souza da Silva, 6.001, do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Novo Horizonte do Sul, titular senhor Marcílio Álvares Benedito, e, por fim, processo 6.033, do Fundeb de Novo Horizonte do Sul, tendo como titular senhor Marcílio Álvares Benedito. Eu acolho as posições do corpo técnico e os pareceres da auditoria do Ministério Público de Contas emitidos em todos os processos e, com fundamento nas disposições legais adotadas nos votos, declaro regulares as prestações de contas das gestões acima identificadas. Continuando, temos o processo de número 5.203, prestação de contas de gestão do Fundeb de Mundo Novo, titular senhor Antônio Cavalcante. Acolho as posições do corpo técnico e os pareceres da auditoria do Ministério Público de Contas e, com fundamento nas normas legais dispostas, declaro regular, com ressalva, a prestação de contas. Recomendo, no item 2, que o atual gestor observe as medidas ali especificadas e determine ao corpo técnico que averigue, na próxima auditoria a ser realizada no órgão, se foram cumpridas as cautelas especificadas no item 3 do voto. Processo 3.349, prestação de contas de gestão do Fundeb de Batayporã, sendo o titular senhor Alberto Luiz São Vesso, eu acolho o parecer da auditoria e, com base nas disposições legais adotadas no voto, declaro regular, com ressalva a prestação de contas, com a recomendação especificada no item 2, endereçada ao gestor do fundo.
Processo 8.387, prestação de contas de gestão do Fundo Municipal de Saúde de Eudápolis. Titulares, senhor Manuel José Martins e senhora Maria das Dores de Oliveira Viana. Decido, com base nas normas legais adotadas no voto, declarando regular a prestação de contas e, em razão da intempestividade na sua remessa para apreciação desta Corte de Contas, aplico multa de 30 UFERMs à atual gestora do fundo, senhora Maria das Dores de Oliveira Viana. Processo 7.363, recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Sidrolândia, contrato celebrado com a empresa Autoposto Vacaria Limitada e tendo como recorrente o senhor Dalto Fiuza. Acolho, em parte, as posições do corpo técnico e o parecer ministerial para conhecer e dar provimento parcial ao recurso e, com base nas normas legais dispostas no voto, imprimir os efeitos de, primeiro, manter na íntegra o comando do item 1, quanto às declarações de irregularidades das fases de licitação e de formalização do contrato. 2. Alterar a convicção formada no item 2 para declarar regular, com ressalva, a fase de execução financeira do contrato. 3. Suprimir os comandos dos itens 3 e 4, todos da decisão recorrida, para dispensar o recorrente das responsabilidades impostas em relação à glosa de despesas e à multa. E, finalmente, 4. Esclarecer que a ressalva imposta neste julgamento consiste em recomendar ao atual prefeito municipal de Sidrolândia que observe as cautelas especificadas no voto. E, finalmente, senhor presidente, temos o processo de número 14.048, referente ao recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Bela Vista, contrato número 40 de 2011, celebrado com a empresa Enzo Veículos Limitada e tendo como recorrente o senhor Francisco Emanuel Albuquerque Costa. Conheço do recurso ordinário manejado pelo senhor Francisco Emanuel Albuquerque Costa e dou-lhe provimento para excluir da decisão recorrida a multa imposta ao recorrente, ficando mantidos os comandos declaratórios de regularidade das etapas de licitação, formalização, bem como da execução financeira do contrato acima identificado. São os nossos votos, senhor presidente. Em discussão, relatório e voto, conselheiro relator. Conselheira Marisa Serrano, para discutir. Eu gostaria de comentar aqui dois processos, lidos aqui pelo conselheiro Zé Ricardo, que falam sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino, e que o conselheiro da prestação de contas como regular com ressalvas. E eu queria cumprimentá-lo e lembrar que nós devíamos, talvez aqui, pensar em resolver a questão dos fundos, principalmente dos conselhos dos fundos, e há uma luta nacional para que a sociedade participe mais ativamente e auxilie o Tribunal de Contas, porque os conselhos foram criados para que eles possam, mais perto que eles estão da gestão, no caso municipal ou estadual, que possam discutir, monitorar, fiscalizar a ação do dinheiro público e a melhoria da qualidade de vida da população. E o que nos causa espécie é que nem as atas dos fundos e que a lei obriga que se coloque na prestação de contas, como é o caso do Fundeb. O Fundeb, por exemplo, com a lei 11.494 de 2007, ele diz no artigo 27, parágrafo único, as prestações de contas serão instruídas com parecer do conselho responsável, que deverá ser apresentado ao Poder Executivo respectivo em até 30 dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas prevista no caput desse artigo, que é a prestação de contas para o Tribunal de Contas. Então, ela é obrigada a mandar para que ele mande para o Tribunal de Contas com a ata do Conselho. E a gente discute muito se esses conselhos também realmente representam a sociedade, ou se eles são apenas indicados pelo gestor municipal ou pelo gestor estadual. O que nós queríamos é que a sociedade realmente e efetivamente trabalhasse nesses conselhos e traduzisse a ansiedade da população para que os tribunais de contas também tivessem mais apoio e mais respaldo na sociedade. Eu queria cumprimentá-lo e dizer que a prestação de contas favorável com ressalvas dá a essa indicação de que, e que Vossa Excelência colocou também, que as inspeções também verifiquem se de fato os conselhos estão funcionando. Isso é muito bom que a gente dê esse alerta. Era esse comentário que eu queria fazer. Continua a discussão.
Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Irã Coelho. Acompanho o relator. Conselheiro Valdir Neves. Com o relator. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator? Conselheiro Ronaldo Chadilli. Com o relator. Aprovado, vai ao expediente. Processo sobre relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta ao nobre conselheiro. Se deseja relatá-los em bloco, haverá algum destaque? Em bloco, senhor presidente. Com a palavra o representante do Ministério Público de Contas, doutor Zé do Camilo, para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, os processos da relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, nós mantemos pareceres exarados. São os pareceres. A palavra, conselheiro relator. Senhor presidente, conselheiro Cícero de Souza, ilustre procurador de contas, doutor José do Camilo, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhora auditora. Nosso primeiro processo, senhor presidente, de número 2856/2010, que trata do Balanço Geral do Fundo Municipal de Assistência Social de Paranaíba, relativo ao exercício financeiro 2009, sob a responsabilidade da senhora Maria da Graça Saraceni. O voto está consubstanciado nos seguintes termos: pelo julgamento da mencionada prestação de contas como contas irregulares, pela aplicação da sanção de multa à ordenadora da despesa, senhora Maria da Graça Saraceni, do valor equivalente a 210 UFERMES, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Processo número 2812/2014, que trata da prestação de contas de gestão da Câmara Municipal de Costa Rica, correspondente ao exercício financeiro de 2013, tendo como titular o senhor Lucas Lázaro Gerolomo. O voto acompanha os pareceres exarados pelos órgãos de apoio, no sentido de que seja prolatada a seguinte decisão: pelo julgamento da referida prestação de contas como contas regulares, pela quitação do titular, senhor Lucas Lázaro Gerolomo. Pela recomendação ao atual responsável pelo órgão, no sentido de que os prazos estabelecidos para a apresentação das prestações de contas a esse tribunal sejam devidamente obedecidos sob pena de aplicação de penalidades pertinentes, pela intimação do resultado dos interessados. Voto nesse mesmo sentido para os processos 20.501/2014, relativo à prestação de contas de 2013 do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica, titular Moacir Justino de Almeida, 2.969/2014, que cuida da prestação de contas de 2013 do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social de Inocência, gestor Wilton Azambuja Guimarães, 3.242/2014, pertinente à prestação de contas de 2013 do Fundo Municipal de Incentivos Culturais de Inocência, responsável Alaerte Modesto de Freitas Filho, e 4.069/2014, que trata da prestação de contas de 2013 do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Costa Rica, tendo como titular o senhor Valdeli dos Santos Rosa. Com relação ao processo número 720/2011, que trata do recurso ordinário interposto pelo senhor Heriberto Luiz Sangali, presidente à época da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste, em face da decisão simples número 01-318/2013, acompanha o posicionamento do corpo técnico e propõe o julgamento nos seguintes modos: pelo conhecimento do presente recurso ordinário, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento com efeito prático de reformar os itens 2 e 3 da respeitável decisão simples, conferindo-lhe a seguinte redação: pela regularidade e legalidade da execução financeira do contrato administrativo número 10/2009, celebrado entre a Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste, por seu presidente, senhor Heriberto Luiz Sangali, como contratante, e, de outro lado, a empresa Cosme Borges de Oliveira Microempresa, por seu representante, senhor Odair Falcão Alves, como contratada, em face do cumprimento do seu objeto, exatidão dos seus valores e regular adimplemento das obrigações. Pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 UFERMES ao senhor Heriberto Luiz Sangali, programa de infração à norma legal representada pela intempestividade na remessa de documentos a essa Corte de Contas, pela extinção do item 2 relativo à impugnação e 5 da supracitada decisão simples, em face da insubsistência dos fundamentos fáticos e jurídicos que lhe davam sustentação, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Já no processo número 13.994/2013, que trata do recurso ordinário interposto pelo senhor Antônio Braz Genelu Melo, ex-prefeito de Dourados, em desfavor da decisão simples 02-222/2012, acolho o parecer ministerial e submeto ao colênio plenário o seguinte voto: pelo conhecimento do presente recurso ordinário, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade e, no mérito, legar-lhe provimento com efeito prático de confirmar em todos os seus termos a respeitável decisão simples,
pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Esse mesmo voto para o processo de número 16.119/2013, tendo como objeto o recurso ordinário interposto pelo senhor Jorge Luiz de Lúcia, secretário municipal de obras de Dourados, à época, contra os termos da respeitável decisão simples, número 01001/2013. São os votos, senhor presidente. Em discussão do relatório e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Zé Ricardo. Acompanho o relator. Conselheiro Valdir Neves. Com o relator. Conselheira Marisa Com Serrano. o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Aprovado, vai expediente. Processo sobre relatoria do conselheiro Valdir Neves, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Consulta o nobre conselheiro. Deseja relatá-los em bloco? Haverá algum destaque? Em bloco, senhor presidente. Palavra o representante do Ministério Público de Contas, doutor Jair do Camilo, para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente e ilustres conselheiros, ratificamos todos os pareceres arados nos processos da relatoria do conselheiro Valdir Neves. São os pareceres. Com a palavra, conselheiro relator. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores auditores, senhora auditora, senhoras e senhores funcionários desta Corte. Processo 3.547/2011. Balanço Geral 2010 do Fundo Municipal de Saúde de Fátima do Sul. Responsável Priscila Cristina Bodinar Casola. Voto pelo julgamento referido à prestação de contas como contas regulares, sem prejuízo das responsabilidades e eventuais combinações de impostos e outros processos do mesmo período. O mesmo voto para os processos 3.099/2011, Balanço Geral 2010 da Câmara Municipal de Fátima do Sul. Responsável Maria Jorge Leite da Silva. 15.980/2012, prestação de contas de gestão 2011, Serviço de Previdência dos Servidores Municipais de Maracaju. Responsável Solange Ferreira Santos de Souza. 17.383/2012, prestação de contas de gestão 2011 do Fundo Municipal de Assistência Social de Dourados. Responsável de Ferla. 17.414/2012, prestação de contas de gestão 2011 do Instituto de Meio Ambiente do município de Dourados. Responsável Denise Carbonari Barbosa. 5.117/2012, prestação de contas de gestão 2011 do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Dourados. Responsável de Ferla. 5.144/2012, prestação de contas de gestão 2011 da Fundação de Cultura e Esporte de Dourados. Responsável José Antônio Coca Nascimento. 5.176/2012, prestação de contas de gestão 2011 do Fundo Municipal de Proteção de Defesa do Consumidor de Dourados. Responsável Orlando Rodrigues Zanin. 5.242/2012, prestação de contas de gestão 2011 do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Dourados. Responsável Ledi Ferla. 11.039/2013, prestação de contas de gestão 2012 da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul. Responsável Yusuf Assis Domingos. 3.858/2013, prestação de contas de gestão 2012 da Câmara Municipal de Figueirão. Responsável Ivan Moreira Lima. Senhor presidente, todos os interessados do processo serão intimados do resultado do julgamento na forma regimental. São esses nossos relatórios e votos. Em discussão, relatório e voto, conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Zé Ricardo. Com o relator. Conselheiro Irã Coelho. Acompanho o relator. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Aprovado, vai expediente. Processo sobre a relatoria da conselheira Marisa Serrano, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto. Nobre conselheiro, deseja relatá-los em bloco? Haverá algum destaque? Em bloco, senhor presidente. A palavra representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Colhendo plenário, mantemos os pareceres arados nos processos da relatoria da conselheira Marisa Serrano. São os pareceres. Com a palavra, a conselheira relatora. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhora auditora Patrícia, senhoras e senhores. Os processos sobre minha relatoria são os seguintes: 3.799 de 2014, da Fundação Municipal de Esporte e Cultura do município de Amambai. Responsável Sérgio Barbosa. O assunto é prestação de conta de gestão de 2013. Acolhendo a análise do corpo técnico e os pareceres do Corpo Especial de Auditoria do Ministério Público de Contas, voto no sentido que as contas sejam julgadas como contas regulares e aprovadas. Voto no mesmo sentido nos três processos a seguir.
O 4.655, 2012, do Fundo Municipal de Assistência Social de Chapadão do Sul, responsável Fátima da Cruz, prestação de contas de gestão de 2012. Processo 2.967, de 2014, do Fundo Municipal de Saúde de Sete Quedas, responsável José Gomes Goulart, prestação de contas de gestão de 2013. Processo 2064, 2014, do Fundo Municipal de Assistência Social de Caracol, responsável Manuel dos Santos Viais, prestação de contas de gestão de 2013. Quanto ao processo 6.118, 2013, do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Itacuru, responsável Juarez Moreira, prestação de conta de gestão de 2012. Eu acolho as manifestações do Corpo Especial de Auditoria e do Ministério Público de Contas e voto para que as contas sejam julgadas como contas regulares e aprovadas com ressalva. Em todos os processos aqui relatados, senhor presidente, onde há incidência de multa, concedo prazo regimental para o seu recolhimento junto ao Fundtc, e as autoridades administrativas competentes serão devidamente comunicados o resultado do julgamento nos termos do artigo 50 da Lei Complementar número 160, de 2012. Era isso, senhor presidente. Em discussão, relatório e voto da conselheira relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Zé Ricardo. Com a relatora. Conselheiro Irã Coelho. Acompanhe a relatora. Conselheiro Valdir Neves. Com a relatora. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com a relatora. Aprovado, vai o expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto o nobre conselheiro, deseja relatá-los em bloco, haverá algum destaque? Em bloco, senhor presidente. Com a palavra o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, ratificamos os processos da relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid. São os pareceres. A palavra, conselheiro relator. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhora auditora Patrícia Sarmento, servidores deste tribunal. Inicialmente solicito retirada de pauta do processo 10.078/2013 para reexame. Concedida a retirada, não, conselheiro. Demais processos a cargo desta relatoria, 13.732/2013. Trata-se do recurso ordinário interposto pelo senhor Jesus Queiroz Bairde, ex-prefeito do município de Costa Rica, em face do acórdão 23/2012, que julgou pela irregularidade da prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Costa Rica e aplicou multa ao recorrente em valor correspondente a 100 UFERMs. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento e provimento parcial do presente recurso para reformar a decisão, declarando a regularidade das contas prestadas e reduzir a multa para o valor equivalente a 10 UFERMs, em razão da remessa intempestiva da prestação de contas. Voto também pelo conhecimento e provimento parcial no processo 3.477/2013, referente ao recurso ordinário interposto pelo senhor Jun Itiada, prefeito municipal de Bodoquena, em face da decisão simples 264/2011, para o fim de declarar a regularidade da execução financeira do contrato 164/2010, excluir a glosa de despesas e reduzir a multa imposta para o valor equivalente a 30 UFERMs ante a remessa intempestiva de documentos. Processo 14.107/2013. Trata-se do termo de transferência de cargo de ordenador de despesas do município de Jardim, passado à senhora Cláudia Vanessa de Souza Barbosa para seu sucessor, senhor Ernei Cunha Bazano, em virtude da posse deste no cargo de prefeito municipal, ocorrida em 21 de junho de 2013. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do termo de transferência do cargo em apreço e seu apensamento ao balanço geral do respectivo exercício financeiro. Processo 11.704/2013. Trata-se da inspeção ordinária número 44/2013, realizada no Fundo Municipal de Saúde de Miranda, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2012, responsabilidade do senhor Néder Afonso da Costa Vedovato, prefeito municipal à época. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e, diante das irregularidades detectadas, voto
pela aplicação de multa em valor correspondente a 200 ufermes, sendo 150 ufermes ao senhor Néder Afonso da Costa Vedovato, por infringência aos dispositivos legais e princípios constitucionais elencados no voto, e 50 ufermes à senhora Marlene de Matos Bossé, prefeita municipal de Miranda, em decorrência do não atendimento à intimação que lhe foi endereçada. Pela determinação atual ordenador de despesas do município de Miranda, para que adote todas as providências visando corrigir as irregularidades que foram pontuadas no presente relatório, observando com maior rigor as normas que regem a administração pública. Processo 4077/2014. Trata-se da prestação de contas do Fundo Municipal de Turismo de Jardim, referente ao exercício 2013, responsabilidade do senhor Ernei Cunha Bazano Barbosa. Acolho o parecer do Ministério Público e, restando comprovado que não houve movimentação financeira no período, voto pela extinção do presente processo e pelo consequente arquivamento dos autos. Em todos os processos com aplicação de multa, pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento ao FUNTC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento nos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial. Em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados, nos moldes do artigo 50 e publicação nos termos do artigo 65, ambos da Lei Complementar Estadual 160/2012. São os votos, senhor presidente. Em discussão do relatório e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Zé Ricardo. Acompanhe o relator. Conselheiro Irã Coelho. Acompanhe o relator. Conselheiro Valdir Neves. Com o relator. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator? Aprovado, vai expediente. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros, representando o Ministério Público de Contas, para breves comunicações. Senhor presidente? Palavra a conselheira Marisa Serrano. Senhor presidente, na última quinta-feira, dia 16 de outubro, eu estive em São Paulo, no TCE de São Paulo, participando do lançamento do Índice de Efetividade da Gestão Municipal. É o primeiro no país, feito com o apoio das universidades paulistas e com uma informação nova para todos os tribunais de contas do país, em que estão sendo analisados as especialidades educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, proteção dos cidadãos e governança de tecnologia da informação. E isso é importante para nós todos que trabalhamos com a verificação e todas as contas públicas, porque é um instrumento de aferição mesmo da efetividade do gasto público. E não é um ranqueamento, mas serão dadas notas aos municípios que poderão saber se estão com nota A, com nota B, com nota C, e poderão, a partir daí, então, fazer uma correção de rumos e reavaliar as prioridades ou a efetividade do planejamento a ser feito. É uma forma que tem o Tribunal de Contas, que é inédito e tem que ter uma excelente tecnologia para conseguir aferir isso em mais de 600 municípios de São Paulo, mas efetivamente um legado que o Tribunal de Contas de São Paulo está fazendo. E faz isso, senhor presidente, pelos 90 anos que esse ano o Tribunal está completando. Então, a forma de eles darem um presente para os municípios de São Paulo foi garantir a eles uma análise da efetividade das suas contas públicas. É algo que a gente está perseguindo e eu fico muito contente de saber que tem um tribunal também que está, com a força que tem São Paulo, de 90 anos de tribunal, poder nos ofertar também aqui um trabalho como esse, que eu tenho certeza vai servir para todos os tribunais de contas do país. Era isso, senhor presidente. A gente agradece. Bem, nós no próximo 29, nós faremos a eleição e, consequentemente, será a minha última sessão como conselheiro. E existem algumas disposições regimentais que teremos que observá-las. A eleição da mesa, evidentemente,
bem como a composição das câmaras. Mas aí eu pediria até auxílio aos senhores conselheiros, porque nós estamos em falta. Com a minha aposentadoria, nós ficaremos em falta com 2 conselheiros. Cada Câmara composta, evidentemente, de 3 conselheiros. Nós não poderemos montá-la. Regimentalmente seria no dia da eleição. Isso diz regimentalmente. Então, eu queria já deixar isso para o futuro empossado aqui, que será o conselheiro Zé Ricardo, para que possamos prorrogar isso, uma vez que nós não temos os números suficientes para montarmos as câmaras. Porque a partir de 29, o tribunal irá funcionar com 5 conselheiros, uma vez que não se toma posse. E, evidentemente, nós não participando das câmaras, com o presidente, e, consequentemente, o conselheiro Zé Ricardo assumindo a presidência, pois hoje ele é vice-presidente, ficaremos só com 4 conselheiros. Então, eu gostaria de ouvi-los e de consultá-los, inclusive, se todos estão de acordo, para que seja prorrogado isso. Eu gostaria de ouvir regimentalmente o conselheiro Zé Ricardo. Bem, eu estou de acordo. Para prorrogar? Para prorrogar, claro. Conselheiro Irã? Conselheiro Valdir? Conselheira Marisa? Conselheiro Xadir? De acordo. Então, ficamos faltando esse dispositivo regimental, evidentemente, pelas circunstâncias que, momentaneamente, ela está colocada, a falta de conselheiro. Vamos até poder até anunciar em jornal aí que está precisando de conselheiro aqui. É uma brincadeira. Mas é uma realidade. Eu quero crer que dentro de pouco o conselheiro irá assumir aqui, né? Para que possa tornar a normalidade do tribunal. Encerrada a fase das comunicações diversas e nada mais havendo a tratar, esta presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outro para dia e horas regimentais. Está encerrada a presente sessão.